estamos de volta e hoje nós estamos conversando com o professor Edson Pires da Fonseca. Estamos falando sobre poderes da União, do Estado e dos municípios e, vamos dizer, especialmente o poder legislativo, a parte encarregada de fazer as leis conforme nós mais conhecemos. Mas há outras atribuições e eu gostaria de falar sobre essas outras. Aliás, eu gostaria de perguntar ao professor Edson sobre as demais atribuições ou quais são as mais importantes, visíveis atribuições do poder legislativo, professor. É claro que a função mais visível do Poder Legislativo é a função legislativa, de elaboração de atos normativos primários, de leis, principalmente leis ordinárias, leis complementares, de poder constituinte reformador, podendo modificar o texto da Constituição, enfim. Essa é a função mais conhecida atualmente do Poder Legislativo. Mas o Poder Legislativo tem também uma função fiscalizadora muito importante. Nos últimos anos, inclusive, o Poder Legislativo tem tido certa dificuldade em levar a bom termo a sua atividade legislativa. Isso porque o Executivo legisla excessivamente por meio de medidas provisórias e essas medidas provisórias acabam trancando a pauta do Legislativo, impedindo a autonomia maior do Poder Legislativo na atividade legislativa. Mas então, com isso, em alguns momentos, a sua atuação acabou deslocando mais para a esfera fiscalizadora. Nesse sentido, é muito importante a atuação no âmbito das casas legislativas das chamadas CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, que são comissões que têm poder de investigação próprio de autoridade judicial, o que gera no Brasil alguma dificuldade, porque, na verdade, no Brasil, a autoridade judicial não tem poder de investigação, não investiga. Então, isso levou até a se questionar um pouco o que seria esse poder de investigação próprio de autoridade judicial. E a ideia hoje aceita é que esses poderes da CPI são os poderes que um juiz criminal tem durante a instrução processual penal. E nós temos, professor, CPI é um nome conhecido, Comissão Parlamentar de Inquérito, mas em nível federal. E em nível municipal nós temos uma comissão equiparada. Dá para você nos falar sobre a competência de uma Câmara Municipal com a CLI, o que significa exatamente essa CLI, comparando com esses poderes de investigação do nível federal, da conhecida CPI, inclusive sobre a possibilidade, a autoridade que tem um elemento dessa comissão, até de prender uma pessoa que diz uma inverdade perante essa comissão. As comissões no âmbito municipal e no âmbito dos Estados-membros são semelhantes às atribuições das CPIs federais, com algumas restrições que, na sequência, nós assinalaremos. A nomenclatura, em alguns lugares, se utiliza comissão legislativa ou comissão parlamentar, isso vai depender da nomenclatura que cada Câmara de Vereadores possa utilizar. Bom, os poderes da CPI municipal, eles são mais restritos. Por exemplo, eles não têm esse poder próprio de autoridade judicial, porque se entende que, como não há um poder judiciário municipal, não haveria como, por simetria, as CPIs exercerem um poder judiciário. Então, elas não têm poder de autoridade judicial. Os poderes da CPI, a pergunta nos permite esclarecer uma coisa: as CPIs não têm poder de decretar prisões. As CPIs não têm, na verdade, nenhum poder de cautela. Esse poder de cautela ele está restrito aos juízes. É aquilo que o Supremo tem chamado de reserva de jurisdição. Só juiz pode decretar prisão. Mas é claro que as pessoas podem ter visto, vez ou outra, durante uma CPI, em um debate mais acalorado, um deputado dar voz de prisão a alguém que estava depondo na CPI. Mas, na verdade, aí o que ocorre é um poder que qualquer cidadão tem de dar voz de prisão àquele que está em flagrante delito cometendo um crime. Então, por exemplo, quando a CPI tem alguma informação e o depoente mente,
ele está prestando um falso testemunho. Nessa situação, a CPI pode, os membros da CPI podem dar voz de prisão, mas não porque a CPI tenha o poder de dar voz de prisão para alguém. É um poder que qualquer cidadão tem diante de um crime em flagrante. Então, ela não tem nenhum tipo de poder cautelar. CPI não pode mandar prender. O que ela pode mandar fazer, então? Ela pode, por exemplo, mandar quebrar o sigilo dos dados telefônicos e bancários. O que isso significa? A CPI pode pedir o extrato da pessoa diretamente no banco para verificar se há irregularidades na movimentação financeira. A CPI também pode pedir a conta telefônica detalhada. Então, para quem ele ligou e quem ligou para ele. Mas é importante salientar que a CPI não tem poder de quebrar o sigilo da comunicação telefônica. O que isso significa? A CPI não tem poder de mandar grampear, de mandar gravar a conversa telefônica de alguém. Este é um poder restrito aos juízes. O que a CPI pode fazer, tão somente é decretar a quebra dos sigilos dos dados das ligações telefônicas. Nesse caso, professor, existe uma determinação do Código Penal que diz algo mais ou menos assim: qualquer do povo pode e a autoridade deve. E aí descreve qual é o crime. Neste caso, nessa proporção aí, nessa simetria, um vereador também poderia mandar prender uma pessoa depondo numa comissão legislativa de inquérito, não por ele ter poder judiciário nesse ponto, mas por ele ser entre aspas, qualquer do povo. Concorda com essa explicação? Concordo, professor Valdir. Nesse caso, o Código de Processo Penal ele prevê essa possibilidade de qualquer do povo prender em flagrante. Então, isso inclui, obviamente, os vereadores. Quando um vereador manda prender alguém que mentiu à CPI, ele está mandando prender porque ele está diante de alguém que praticou em flagrante um crime. E não está mandando prender porque ele está no exercício de um poder próprio de autoridade judicial. Então, ele poderia sim. As CPIs, elas, na verdade, não há na própria Constituição um delineamento, um desenho de todas as suas atribuições. À medida em que CPIs são instaladas, o Supremo é chamado a se manifestar sobre o que pode e sobre o que não pode as comissões parlamentares de inquérito. Então, por exemplo, a mulher do investigado, o Supremo já teve que enfrentar isso, ela é obrigada a atender a convocação? E aí o Supremo entendeu que ela é obrigada a atender a convocação, embora ela não tenha o dever de dizer a verdade, já que o Código de Processo Penal excetua os parentes diretos do dever de dizer a verdade. Então, à medida em que novas CPIs são instauradas, esses delineamentos normativos da CPI vão sendo traçados pelo Supremo Tribunal Federal. É o caso hoje, a jurisprudência do Supremo é pacífica. Quem está depondo em CPI tem o direito de ser acompanhado por um advogado, né? Então, há várias atribuições que as CPIs possuem e que o Supremo, à medida em que a necessidade surge, vai dizendo o que pode e o que não pode. O programa Orientando o Direito teve o privilégio de conversar com o professor Edson Pires da Fonseca e falou sobre poder legislativo. Todo o agradecimento ao professor Edson, e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque, em querendo Deus, amanhã voltaremos com outro programa.